Criação de bancos de dados. As pesquisas epidemiológicas pressupõem uma sequência de etapas que vão do planejamento até a elaboração do relatório final, passando pela coleta e processamento dos dados. A etapa subsequente à coleta de dados é a construção de um banco em que tais dados sejam organizados de forma a facilitar as tarefas de análise. Entendendo as variáveis. As pesquisas epidemiológicas envolvem o estudo de características que não estão distribuídas de modo uniforme na população. O conceito variável refere-se justamente a essas características. É tudo aquilo que se deseja estudar. Pode ser traduzido em números, seja através de contagem, mensuração ou classificação. As variáveis quantitativas fazem a contagem de certa quantidade de eventos ou mede alguns deles, e as categóricas classificam os eventos. Princípios gerais para a criação de bancos de dados. Com o advento e a disseminação da informática, a tabulação eletrônica tornou a análise de dados epidemiológicos muito mais rápida, eficiente e segura. A correspondência entre o banco de dados e o instrumento de coleta de dados na pesquisa facilita a digitação e, posteriormente, a análise de dados. Outras recomendações importantes são o estabelecimento de códigos para as variáveis categóricas, criação de códigos de exclusão, utilização de dados quantitativos brutos, critérios de validação de entrada, verificação de erros de digitação e a criação de páginas de código. Criando um banco de dados utilizando o Microsoft Excel. O Excel não é um programa de bancos de dados, contudo, a facilidade de seu uso, sua versatilidade e popularidade permitem a construção de bancos de dados relativamente simples, quando se trabalha com dados numéricos e ou categóricos. Para estudos envolvendo o cálculo de medidas de tendência central e de dispersão, bem como frequências absolutas e percentuais, o Excel é uma boa opção, embora não contemple recursos de análise e de interferência. Além disso, pode exportar para outros formatos um padrão quase universal de bancos de dados. Em geral, seus arquivos não são muito grandes, o que facilita a troca de informações em meio virtual. Etapas para a construção de bancos no Excel. Primeiro, definições de variáveis. Devem ser definidas as variáveis que constituirão os bancos de dados, com suas respectivas codificações. Essas variáveis preencherão toda a primeira linha da planilha, sendo cada linha subsequente reservada para o preenchimento das informações relativas de cada elemento da amostra. Embora o programa aceite nomes com tamanho ilimitado, sugere-se não exceder 8 caracteres, evitando o uso de cedilhas, acentos, traço e espaços. Segundo, validando a entrada de dados. Para criar regras de validação para a entrada de dados, marca-se a coluna da variável, clica-se em Dados e escolhe-se a opção Validação. Em seguida, abre-se uma caixa de diálogo que exemplifica a validação da variável. Na primeira interface de diálogo que se abre o item Configurações, permite que se informe que os códigos podem ser aceitos para aquela variável. Na orelha Mensagem de entrada, pode-se optar pela visualização de uma mensagem de ajuda informando os códigos válidos, que aparece quando o cursor passa pela célula. Finalmente, a orelha Alerta de erro permite que se customize a mensagem, que surgirá quando a tentativa de entrada de um dado que não seja válido. Terceiro, criando painéis e agilizando o processo de digitação. Um recurso para manter linhas e colunas sempre visíveis
é a criação e o congelamento de painéis. Para essa finalidade, seleciona-se a célula que limita a linha e a coluna, e no menu Janela, escolhe-se a opção Congelar painéis. Quarto, utilização da ferramenta Formulários. Clicando em Dados e em seguida em Formulários, aparece uma janela. Todas as células da primeira linha são identificadas como variáveis e dos dados podem ser digitados como num programa de banco de dados. Utilizando o SPSS. O SPSS é um programa bastante utilizado para análises estatísticas. Ele permite a entrada de dados visualizando o banco de dados como um todo e permite ler arquivos de praticamente todos os programas mais importantes. A sua grande desvantagem é o preço muito elevado. Etapas para a construção de bancos no SPSS. A primeira medida a se fazer é definir as variáveis. Quando se abre um banco de dados novo, há duas modalidades de exibições, ou views. A visualização dos dados, Data View, ou das variáveis, Variable View. No Variable View, cada variável é definida a partir dos seguintes parâmetros. Name. Nome da variável deve se limitar a 8 caracteres, sem utilização de cedilhas, acentos e espaços. Type. Tipo de variável. Os mais utilizados são no formato string, variáveis categóricas, e o numeric, dados quantitativos. É importante pois define a forma como o programa interpretará o dado. Width. Tamanho de campo. Deve ser informado com quantos caracteres é formada cada categoria da variável. Decimals. Número de casas decimais, aplicável à variável numérica. Label. Rótulo da variável, nome que descreve a variável para ser solicitada. Values. Valores atribuídos aos dados, aplicável à variável categórica. Missing. Informação não disponível. Quando não se tem o dado disponível, deve-se entrar com um valor que indique a ausência da informação. Measure. Escala de medida, complemento do tipo de variável. Algumas diferenças entre o SPSS e o Excel. Uma diferença é quando se pretende avaliar a associação entre dados das variáveis dependentes e independentes. No SPSS, as categorias da variável independente devem ser identificadas como variáveis específicas, enquanto no Excel, as dependentes e independentes são codificadas como variáveis específicas. Utilizando o IPI-Info. O IPI-Info tem como objetivo servir de suporte para a entrada e processamento de dados epidemiológicos para o uso em saúde pública. O seu diferencial é a interface para a entrada de dados. Ele permite que se construa um formulário com os mesmos aspectos da ficha clínica utilizada para a coleta dos dados, o que facilita o processo de digitação. Construindo banco de dados no IPI-Info. Em sua versão para o Windows, o IPI-Info trabalha com o conceito de projetos, ou seja, é possível manter em um único arquivo diversos modelos de questionários denominados views. Seus principais elementos são Question of Prompt, rótulo de campo. É colocado a denominação do campo da forma como desejamos que apareça no questionário.
Field of Variable. Características da variável. Define-se aqui as características da variável, seu padrão de entrada e o seu tipo de fonte. Field Name. Nome da variável. Nome como se deseja que a variável seja armazenada. Code Tables. Para variáveis codificadas em modo texto, text. Para melhor organizar o questionário, assemelhando-se à ficha de coleta, é possível criar grupos de campos. Para organizar também, é importante informar ao programa a ordem de entrada dos dados.